Por causa disso aqui, entendeu? Porque você está colocando energia através de um deslocamento ou de uma variação de fluxo. Então ela acaba ficando em função de lambda de x. Então quando você tem uma energia desse tipo, aí você deriva em função de x, bota o sinal de menos, e aí você tem o seu fato aqui, né? Oi? Fala. Fala. Não fala você. Desculpa, a complementar em função de I e X, né? X. Isso. Fala do complementar agora. Posso? Peraí, qual foi a pergunta, O que eu Gabriel? perguntei? A ideia é a seguinte. Eu vou desenhar um outro gráfico que é parecido com o que eu acabei de desenhar, mas ele é completamente diferente. Então só não confunda um com o outro. Deixa eu só colar daqui. Qual que eu quero? É esse aqui. No outro eu tinha x e lambda, certo? Que são as minhas variáveis de estado. Para eu definir o estado do sistema, tipo, tá circulando um fluxo tanto e tá uma distância tal. Isso define o meu sistema. Só que aqui eu tô botando o lambda e o i, certo? É um pouco diferente. Para um x fixo, para um x final daqui, nesse ponto daqui. Eu basicamente estou dizendo como que eu estou fazendo essa subida daqui, certo? Para chegar num ponto final aqui. Um lambda e valores finais, né? Valores do estado que eu estou olhando. A minha energia que eu tinha deduzido aqui, ela é a integral de I de lambda. Então ela é a área embaixo da curva de I. Ela é essa área daqui. Vou desenhar ela aqui, ó. Isso aqui é a minha energia. Porque pela definição que a gente tem da energia, ela é a integral de I de lambda. Certo? Por algum motivo, alguém achou que era sensato definir o resto desse quadrado. Ai, essas pessoas não têm nada de É, sensato. é coisa meio bruxaria, mas alguém achou que fazia sentido definir esse resto desse quadrado, porque é útil, realmente acaba sendo útil, né? E aí, isso aqui define como energia complementar. Não é a energia de fato do sistema, a energia de fato do sistema é aqui, mas você calcula diretamente ela com esse quadrado. Então, tipo assim, a energia complementar, ela é I lambda, e lambda é a área desse quadrado todo, né? Menos a energia mesmo, a energia. Ok? E aí, qual é a utilidade disso? Né? Eu vou gostei de ver isso para entender de onde que veio isso, mas isso não é uma dedução relevante, né, eu acho. Sei lá. Mas vai que, porque qual eu não gosta de deduções, então, sei lá, acho que vale a pena. Você diferenciar isso aqui, nesse termo daqui, I lambda, você faz a regra da cadeia. Então fica I de lambda mais lambda di. E o W a gente já, o dw a gente tem aqui atrás, né? Que ele é I de lambda menos f dx. Daí a energia complementar fica, isso aqui corta, ela fica lambda di mais f dx. E aí é por causa desse mais daqui que muda o sinal quando você deriva a energia complementar ou a energia normal. Certo? Quando você deriva a energia normal, a força é menos a derivada em x. Quando você deriva a energia complementar, ela é mais a derivada em x. E da mesma forma como a gente fez esse caminho, e aí o W fica a integral de I de lambda, o WC, ele é em geral a integral de lambda di.
Zero. E aí deixa eu terminar aqui, né? F vira del WC, del X, mais, né? Só para enfatizar. Vira uma questão de preferência. Porque, da mesma forma como eu tenho essa equação daqui que calcula, que relaciona I com lambda, aí eu vou isolar o I e integrar I de lambda. E aí eu boto um menos e derivo em relação a X a energia. Eu podia ter decidido que eu queria fazer o contrário. Em vez de eu isolar o I, eu isolo o lambda, passo tudo isso aqui para lá, calculo a energia complementar, lambda di, ou seja, eu substituo o meu lambda em função de I aqui, integro em I, e depois tiro a derivada positiva em relação a X. Vocês querem que eu faça isso? Para esse caso? Não, precisa não. Tá. Entendemos. Confia que dá certo. Até porque esse 2x aqui que está em cima passa para o denominador, a derivada de 1 sobre x vira menos 1 sobre x quadrado. Então, o menos aparece de qualquer jeito. Só que aqui você não precisa trocar o sinal. Enfim. Sucesso. Em particular, quando você tem um material linear, o caminho que ele faz é necessariamente, não gostei dessa cor, é necessariamente por essa reta daqui. Porque lambda é igual a LI. No material linear, esse L daqui existe, tem uma indutância. Então, você tem uma relação de proporcionalidade, você só pode fazer isso aqui. Então, quando o material é linear, inclusive, você tem duas metades de um triângulo, de um quadrado, W é igual a WC. Boa. Por isso que faz aquela confusão toda, do tipo assim, e por que eu boto mais ou menos? É tipo assim, se for energia complementar, é mais derivado em X. Se for energia mesmo, é menos derivado em X. Só que como dá pra... Como é que fala? Em um material linear, você tem uma indutância constante lá, não sei o quê, dá pra você trocar de um pro outro, tanto faz. E aí vira só aquela questão, tá em função de lambda e X, ou em função de I e X? Sabe? Só para enfatizar aqui, isso aí que é a função de I e X. E esse aqui é função de lambda e X. Ok? Quando que essa diferença faz diferença? Quando você está usando o ímã. Porque aí o ímã não é linear. Você não tem indutância do ímã. Nem da bobina associada ao ímã. Né? Tudo fica meio cagado. E aí, nesse caso, você tem que fazer uma decisão e entender o que você está fazendo. Tá. Nossa, cadê? Temos 3 curvas HB de um círculo quântico simples. Tá. Então, a respeito da energia magnética complementar, essa é interessante. A gente vai ter que relacionar... Porque a energia magnética e a energia magnética complementar são dessa curva daqui, ó, de lambda por I. Certo? Mas o campo magnético H, ele é proporcional à corrente, certo? Por causa da lei de Faraday, tem aquele NI é igual a H vezes L, certo? Então, I e H são proporcionais. Por outro lado, B é proporcional ao lambda. Certo? Porque lambda é N vezes φ, que é igual a N vezes B vezes A. É proporcional. Certo? Então, a energia ela é a integral de I de lambda. Então, se ela está integrando em d lambda, então ela tem que ser a área para cá. Isso aqui é a energia. A energia em a energia em B, a energia em C. A energia complementar, por outro lado, ela é integral de lambda di. Você está integrando em I. E aí, é essa área daqui.
Não, quando é linear é o W igual a WC, né? Ou não? É o contrário. É exatamente isso, exatamente isso. Ah, tá. Beleza. Mas se fosse o contrário, ia ser igual também. Como assim? Você falou que se é linear, W igual a WC. Não, mas naquela curvada ali não, o W não é igual a WC, entendeu? Não, sim, tá bom. Essas duas são lineares, essa daqui não é linear. Então, isso aí é a resposta, né? Tipo assim, ó, W é maior que WC para curva B. Não, a curva B é linear. Então, W tem que ser igual a WC. Porque em qualquer ponto que eu parar aqui, eu traço isso aqui. Isso aqui é a diagonal. Então, ele tem que dividir na metade. De W e WC. Eu acho que só pode ser aí, então, né? Qual? Aí, W é maior que WC para curva A. Não, mas a curva A é linear. W é igual a WC também. caraca. W igual a WC. Ah, então pra A e B. Tá bom, entendi. Tá bom. Eu acho que tem que ser essa daqui, né? W igual a WC para essas curvas A e B, certo? A energia complementar da curva C é menor do que a sua energia. É verdade? Que é W e que é WC. Verdade, né? Entendi. Uma parte fixa, um núcleo fixo, e um núcleo móvel a uma distância G. Certo? Você também tem um ímã. Esse NF daqui ignora por enquanto, ele não está na questão. Você tem um ímã aqui. A área de seção transversal é constante. E o ímã, ele tem comprimento D e a curva de magnetização dele é essa daqui. Você tem o campo remanescente e o fluxo remanescente e o campo coercitivo. Ok? E ele pede para calcular a força, né? Óbvio. Aí, como que faz? O que a gente tem que fazer? Calcular ou energia complementar e derivada. Uma vez a gente tendo calculado a energia, é fácil. É só derivar. Concordam? Então, o desafio da questão mesmo é calcular a energia ou energia complementar. Qual dos dois? A gente tem que escolher. Porque nesse caso não tanto faz, porque o ímã não é linear. Isso aqui não. Isso aqui em particular não é linear. Se fosse linear, ele estaria passando por aqui, né? Então, a gente tem que escolher qual dos dois faz mais sentido. Qual dos dois a gente quer usar. Vocês querem usar energia ou energia complementar? Na minha visão, energia complementar é mais fácil, nesse caso. Por quê? Porque a energia complementar, ela fica em função das correntes. E corrente é mais fácil de entender, porque corrente é a entrada do sistema, a gente sabe botar corrente. E a gente consegue calcular o fluxo diretamente. Tanto que quando a gente fez aqui, a gente calculou o fluxo e depois isolou o I. A gente teve que fazer o contrário. Então, na minha cabeça, pelo menos, calcular por energia complementar é mais fácil. E aí eu vou mostrando em que pontos que isso facilita na minha cabeça. Mas é assim, é a minha cabeça. Beleza. Nesse caso daqui, eu vou só, antes de chegar na resolução em si, justificar por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. A energia complementar naquele outro caso, ela era lambda DI mais F dx, certo? Por simetria, nesse caso daqui, ela vai ser um lambda 1, DI1, mais um lambda 2, DI2, mais um lambda bobina, D, corrente de todas as bobinas que for, mais o F dx. Ok? Só que aí, quando a gente for integrar, e eu vou mostrar em que ponto que isso acontece, a gente vai acabar tendo que integrar usando o campo
do ímã, que é esse bicho daqui. O que é um pouco de um pesadelo. Então, para facilitar a conta, a gente adiciona uma bobina fictícia. Tipo, toda vez que tem um ímã, você adiciona uma bobina fictícia. Ah, caraca. Isso daí ele deu na aula? Ele deu na aula, ele fez isso Ah, aqui. tá. Tá. Mas ele deu só. O problema é que ele deu era só um ímã, não tinha nenhuma outra bobina. Nesse caso, a gente tem Uhum. 2 bobinas e um ímã. E aí, qual é o esquema da bobina fictícia? Ela é fictícia, mas não tanto. A ideia é o seguinte: pense se você tivesse colocado uma bobina real no sistema. E aí você liga ela de uma forma que você anule o efeito do ímã. Certo? Então ela faz com que o ímã não esteja lá. E aí todas as suas contas ficam fáceis. Porque a gente fazia isso. É igual o que a gente estava fazendo aqui. Sem o ímã. E aí depois você desliga essa bobina. E aí no final você tem só o efeito da adição do ímã. Que é você tirando essa bobina. E aí quando você tira essa bobina, no seu estado final você tem uma bobina desligada. Uma bobina desligada e nenhuma bobina, tanto faz. Então, se você realmente tivesse colocado essa bobina daqui, funcionava. É só você desligar ela quando você for de fato olhar para o sistema funcionando. Ok? E aí daqui eu tenho que adicionar esse termo daqui, o lambda da bobina fictícia vezes a corrente da bobina fictícia. Ok? Aí como eu sei que eu quero calcular a energia complementar e eu sei que eu vou fazer desse jeito, aí eu quero calcular cada um dos lambdas em função das correntes. Só que cada lambda, ele é, ó, por exemplo, o lambda 1, ele é N1 vezes φ. O φ total, o φ do sistema, que é constante por causa da lei de Gauss. Então, o que eu quero fazer? Calcular o φ. E aí, a partir do φ, eu consigo calcular lambda 1, lambda 2, lambda f. E calcular essa integral daqui. Ok? Ok. Ok. Aí, a sequência é igualzinha de todas as outras vezes. Você usa a lei de Ampère, que aí você vai ter todas as forças magnetomotrizes, N1 e 1, NF e F, N2 e 2, e igual àquela integral de linha HDL, né? H vezes comprimento. No material ferromagnético, esse H é essencialmente nulo, porque o Mi é muito grande. No entreferro, ele tem um valor importante. Então, eu tenho que botar aqui o meu HG vezes 2G. 2G porque eu tenho um aqui e um outro aqui. E no material, no ímã, esse campo ele também é finito, né? Ele não é tipo tão pequeno que eu posso desprezar. Ele tem um valor real. Então, eu tenho que incluir aqui HM vezes D. Ok? Só que aí, esse HM daqui, eu consigo determinar a partir dessa curva. Certo? Por quê? Porque eu quero, na prática, eu não quero ficar em função de HM, eu quero ficar em função de B. Porque B eu uso para calcular φ. E B é constante, inclusive. Em todo o material, porque a radiação transversal é constante, não sei o que e tal. Ai. Enfim, a equação dessa reta daqui é essa daqui. Eu fui fazendo meio que na cabeça. Nossa. Vou beber uma água. O jeito que eu fiz isso aqui foi tipo assim, a inclinação é BR sobre HC, aí é o HM mais o HC, aí eu fui testando, né? Quando o HM ele é igual a menos HC aqui, BM é zero. Beleza.
Quando o HM é zero, aí esse daqui corta com esse, e a gente tem o campo, o fluxo remanescente. Então é isso aqui mesmo. Isso aqui é equivalente ao nosso B igual a μ vezes H. Só que não é. Né? Você vê que o nosso B ele é igual a tipo assim, uma constante mais alguma coisa vezes H. Uhum. Isso aqui é o não linear. Tá, aí eu isolei o HM, deu esse bicho daqui e joguei de volta na equação. Eu também troquei os Bs por fluxos, só pra gente já ter o fluxo direto. Eu dividi pela área. Ok? Essa equação daqui é igual a essa daqui. Eu tenho N1, o NI de cada uma das bobinas. Aqui eu tenho o HL do entreferro e o HL do ímã. Ok? Tá, aí eu isolei o fluxo e deu esse monstro daqui. Aí agora, a ideia é, para eu achar DWC para um ponto final, eu vou integrar esse monstro daqui em N1, N2 e NF. E amém. Mas a ideia é o seguinte, pensa assim, ó, no meu ponto final, tipo assim, a energia do sistema. O que eu preciso saber para dizer qual é a energia do sistema? A gente vai complementar, né? O WC. I1, I2 e G. Ok? Faz sentido? Se eu disser quanto fluxo está entrando, quanta corrente está gerando a bobina 1, né? Então quanto fluxo ela está colocando no sistema, quanto que a bobina 2 está colocando no sistema, e qual é a distância que eu tenho aqui, né? Porque essa distância muda a indutância e coisas assim e tal. Então eu preciso, pelo menos, para a gente complementar, de corrente e distância. Ok? Então no meu ponto final de operação, eu vou ter um WC que depende de IF, ou de I1, I2, IF e G. Certo? Só que IF é fictício. Então, no meu ponto de operação real, IF é zero. Nossa senhora. Então, é como se eu tivesse um valor final daqui. Eu troquei para a letra maior do valor final. A questão não fazia isso. Talvez eu tivesse botado I' aqui e I1 aqui, como se fosse uma variável, um constante. Mas, enfim. Eu vou manter o jeito que eu fiz, porque senão eu vou ficar confuso. I1, I2, 0 e G. Certo? Eu quero energia no ponto em que a corrente está no valor que ela de fato tem, as duas. Eu não tenho a minha bobina fictícia, porque ela é fictícia, então eu tirei ela. E eu tenho um afastamento G, que eu de fato tô usando. Justo? Eu tô aceitando, assim. Tá. Você tá aceitando muito ou você tá aceitando pouco? Eu nunca teria essa ideia, não sei como você teve. Não sei. Sei lá, de entender que depende do G e colocar a WC em função de G. Isso aqui vale para qualquer sistema que tenha várias bobinas. Certo? Ignora o fato dessa daqui ser fictícia. Eu teria aqui no final um valor I3, né? Ou uma corrente final de 3 bobinas. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de integrar de cada vez só isso daqui, isso daqui e isso daqui. E é isso que eu quero fazer. Eu quero achar um caminho que isso faça sentido. No caso particular do ímã, para a bobina fictícia, você vai fazer o contrário. Em vez de você partir de zero a um valor de uma corrente aqui nula, que não gera nenhuma excitação, para um valor final, que gera uma excitação, você parte de um valor não nulo, porque é esse valor não nulo que anula a excitação aqui. E aí depois você vai cair ele. Mas eu vou mostrar isso. Tá? Não, é tudo bem, não é hora de entender mesmo, é hora de aceitar e bora. Eu quero chegar no final e aí voltar e ver se a gente entendeu por que eu fiz isso. Beleza. Porque o que eu fiz foi, eu olhei um exercício do livro que usava imã,
vi onde ele queria chegar e fiz, é por isso que ele faz esse negócio no início. E aí eu entendi o que era pra eu fazer daqui pra cá. Ah, tá. Entendeu? Então acho que Certo. quando a gente chegar no final, aí a gente entende por que a gente começou assim. Porque senão você teria que reinventar a roda. E isso é muito difícil. Tá. Então, partindo do pressuposto que essa equação daqui é válida, essa aqui é a definição da nossa energia complementar nesse sistema. Pra gente integrar WC, pra gente achar o nosso WC final, a gente tem que sair de um ponto qualquer, inicial, e chegar num ponto final aqui, que é o nosso I1 final, I2 final, e sem a nossa bobina fictícia, que é exatamente aquilo que eu tinha mostrado ali, certo? Nossa, genial. E É? esse gráfico, você que teve a ideia também? Sim e não, ele é uma versão do gráfico que a gente fez ali atrás. Não, mas incrível. Tipo, mas você nunca tinha visto um gráfico 3D, foi a sua ideia, né? 3D. Não, isso não. Mas ele é igualzinho ao que a gente estava fazendo. Ó. Você lembra desse gráfico daqui? Que a gente... eu quero andar de um jeito que eu varie só o x primeiro e depois vario só o lambda. Uhum. É a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Não, aqui. Eu tô variando só I1, só I2, e depois só I1, e depois só IF. Uhum. E de uma forma conveniente para mim. Então, em todos eles, tem uma quarta dimensão daqui, que é o G, né? Eu tô mantendo o G constante. Porque eu não consigo desenhar em 4 dimensões, aí também já era demais. Eu primeiro tenho ligado minha corrente fictícia para anular o ímã. Ah, Por isso que eu parto daqui de cima, não parto daqui de baixo com o ímã, com a bobina fictícia desligada. Eu parto daqui de cima porque esse patamar daqui todo é o patamar em que o ímã não existe. certo. Eu calculei ele. Eu sei quanto ele é. É quando isso daqui é zero. Porque isso aqui não é a contribuição do ímã. Então, e isso aqui é a bobina fictícia. Então, quando a soma desses dois aqui dá zero, é quando eu não tenho o equivalente ao ímã não existir. Uhum. Então, esse F daqui ele é exatamente menos HCD sobre NF. Ok? Caraca. E daí, isso daí você viu pela outra equação, essa definição, né? Isso aqui vem dessa daqui. Que essa daqui a gente deduziu da mesma forma que a gente fez em todas as outras questões, né? Essa daqui a gente sabia fazer já. Uhum. Por mais imensa e monstruosa que ela seja, essa aqui dava para fazer. Uhum. Então eu tô partindo do patamar ímã desligado. Ok? Que... Então, se o ímã tá desligado, eu vou variar primeiro só I1. Então, se eu vario só I1, esse DWC vira só esse termo daqui. Minto, eu tô variando só I2. Esse termo daqui é igual. É não nulo. E aí, ó como fica. Então tá. Concordamos que para eu chegar aqui é só eu somar as contribuições do caminho 1, do caminho 2 e do caminho 3. Pode ser? Eu vou somar mesmo. Eu não sei se essa nomenclatura é certa, mas eu calculei um delta W. Delta WC. Certo? Certo. Isso porque até eu chegar aqui, até esse ponto daqui, eu não realizei trabalho. É como se qual foi o meu procedimento das dimensões que estão faltando? Eu, primeiro, liguei a bobina fictícia para desligar o ímã. Depois eu movi a placa sem realizar trabalho, porque não tinha nada, não tinha nenhum fluxo. E aí, nesse ponto daqui, eu ainda não tenho nenhuma energia. E aí eu começo a fazer 1, 2, 3. Ok? Certo. Ok, então, nesse ponto daqui eu tenho que a corrente da bobina fictícia é constante e igual a esse valor daqui, cuidadosamente escolhido. I1 é zero, porque eu ainda não variei. E eu estou integrando I2, variando de 0 a I2. Então, olhando para essa equação daqui, eu vejo que DI1 é constante,
IF é constante, G é constante, então eu só tenho que integrar lambda 2 DI 2. Ok? Voltando para a minha equação de fluxo da outra página daqui, essa daqui. Eu vou substituir o que esse caminho significa. Esse caminho significa que I1 é zero. E isso aqui é zero. Só me sobra isso aqui. Nossa, agora eu entendi o cuidadosamente. Entendeu? Nossa, que É só truque. Eu podia não ter botado a bobina fictícia. A bobina fictícia não serve para nada. Mas aí, quando eu fosse fazer essa primeira integral e em todas as outras, esse termo daqui ia ficar sobrando. E eu ia ter que integrar ele também. Justo. Justo? Meu Deus. Então, o meu fluxo fica isso aqui. Eu vou integrar só em relação a I2. E aí fica uma constante, tudo isso aqui é constante. Vezes I2 DI2. Que dá I2 ao quadrado sobre 2. Não, ela tá incrível essa resolução. Hoje eu tô. E multiplica por N2, porque eu tô integrando o fluxo concatenado na bobina 2. Então, apesar de já ter um N2 aqui, eu multiplico por N2 aqui de novo. Fica o quadrado. Certo. Ok? E esse meio daqui é porque eu tô integrando I2. Então, meu fluxo concatenado, ele não é mais só essa parcela daqui. Ele tem essa parcelinha daqui, tá vendo? Do meu I2 final. Beleza. Na prática, o que a gente está fazendo é a mesma coisa que a gente fez aqui. Essa parte aqui você entendeu, né? Eu fixei todo mundo, tal, de uma forma que eu conseguisse zerar todos os outros termos e meu fluxo ficou super simples assim para eu integrar. Tudo bem? Certo. Só que qual o problema? Eu já tô aqui, eu já andei tudo isso aqui. Eu tô nesse ponto. Então, o meu I2, ele não é mais zero. Porque nesse ponto daqui, ó, olha para essa expressão daqui. Eu consegui eliminar o meu I1 dizendo que ele era zero. E aí eu integrei só em I2. Agora eu vou fazer aquele meu caminho 2. Então eu vou integrar em I1. Só que eu não posso mais cortar isso aqui. Então, o fluxo ele fica aqui, né? É aquele. É porque eu já multipliquei pelo N1, né? O fluxo. Eu tô no fluxo concatenado aqui, né? Então por isso que o N1 parece o quadrado. Mas é aquela expressão de trás, só que aí eu tenho o meu N1 e 1. Esse aqui tá variando. Só que aquele outro termo eu não consigo mais fingir que ele é zero, porque ele não é. Porque o meu I2 já tá no valor final dele. Então esse termo daqui aparece. Agora, o termo da bobina fictícia continua sendo zero. Porque eu deixei ele cuidadosamente escolhido para zerar. Boa. Ok? Então, beleza. Calcula essa integral. Esse termo daqui é I1 DI1, vira um meio de I1 quadrado. Que é esse daqui. Esse outro termo daqui, ele é para I1 constante, certo? Constante. I2 já é o valor final fixo mesmo. Então, eu só multiplico por I1. Ok? E agora você vai variar em F. Essa é a contribuição do caminho 2, agora vamos fazer a contribuição do caminho 3. O caminho 3 ele é só para você tirar a contribuição da bobina. Bobina fictícia. Ou adicionar o efeito do ímã. É a mesma coisa, né? Então, e olha que massa isso. Ai, gente, isso é coisa de... Quem que descobriu isso? Newton, só pode. Newton ou Euler, só pode. Com certeza. É. Então, aí aqui nesse caso, o nosso fluxo ele tem o I1 no valor final, o I2 no valor final, e agora o IF está variando. Então, nosso fluxo aqui, agora ele tem aquela expressão completa que a gente tinha inicialmente, só que agora o I1 é constante, o I... Vixe Maria, aqui é I2. Tá, aí nessa integral daqui, olha, os limites dela são ao contrário. Porque eu estou integrando de F para zero. E aí, o que eu fiz foi botar um menos e trocar, porque senão eu ia ter que pensar na integral e não só substituir. Tá, aí... Bom, aí você... Esse termo daqui é constante, esse termo daqui é constante, esse daqui varia. E agora a gente integra, certo? Aí a gente chega nessa expressão daqui, certo? E aí, nesse ponto, a gente substitui nossa definição do IF final. Bom, inicial, né?
aquele F. Porque esse aqui é o IF cuidadosamente calculado para zerar o... Como é que eu chamei? O ímã. Tá. Igual lá naquela fórmula do fluxo, né? Exatamente, da forma Tá. do fluxo. É esse termo daqui. Tá. Certo. Aí você substitui ele, aí o NF aqui, tá vendo? Ele é menos HCD, Calma, NF. Ah, tá, entendi. Você tá. certo? Tá. Eu tô só substituindo, Uhum. né? Esse F daqui ele vira menos HCD sobre NF. Uhum. E aí, como se fosse mágica, mas não é, todos os termos de bobina fictícia somem. Tan. Tan, tan, tan. Essa expressão daqui não tem mais nenhum NF nem IF, Certo. visto que ela é de fato fictícia. Então, ela não, no meu estado final, ela está desligada e, portanto, o meu estado final não depende dela. Uhum. Justo? Então, aí é isso. Também pelo fato de ele ter o sinal de menos, esse sinal de menos com todos esses sinais de menos aqui, fica uma expressão bonitinha dessas. Também só soma de termos. Certo. Ok? Uhum. Aí agora a gente soma as contribuições de cada um dos pedacinhos do caminho e a gente tem um monstro de expressão. E aí agora, bom, a expressão é essa, que ela é função só de constantes aqui, a única... Aí a gente deriva em função desse G daqui, para achar a força. A derivada positiva, porque a energia é complementar.